Ele acaba de completar 35 anos de carreira na área de recursos humanos. Nós estamos recebendo hoje o professor Wainer Teixeira. Ele, além de trabalhar na área, né, da área privada, no setor de recursos humanos, ele, de uns anos para cá, ele também está atuando no setor público e atualmente é secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Campos. Não é, Frânio? Vamos conversar hoje com o professor Wainer. É isso aí, vai ser uma conversa muito produtiva, muito interessante. A gente vai desmistificar e aprender alguma coisa, né? A importância do RH, da gestão, o que é uma coisa, o que é outra, porque às vezes se confunde um pouco. A gente que é leigo, a gente precisa ter isso muito bem definido, não é isso, secretário? Olha, que prazer imenso estar com vocês para esse bate-papo tão importante, né, de uma área que a gente tem tanto apreço, tem tanto carinho. Eu tenho sido muito feliz nessa área, né? Então, esses 35 anos foram de muita aprendizagem e, ao mesmo tempo, também de criação de uma escola, né, de ideias, de princípios e principalmente de atitude, não é? Porque os recursos humanos é assim. Né? E agora completei esses 35 anos em novembro, estudando também, porque Maravilha, é outra né? questão que para mim é muito cara, né? Voltar ao banco escolar, né? Depois de tantos anos, eu estou fazendo uma pós em gestão de carreiras, por conta dessa experiência na prefeitura, eu senti a necessidade, me inscrevi na PUC do Rio Grande do Sul, e estou fazendo esse aprendizado também em plataforma digital, porque o curso todo ele é digital. Sim, hoje isso nos permite, a tecnologia nos permite hoje nessa Eu estou adorando, Fran, porque sou meio analógico, né? E nesse tempo digital, consegui assim ter uma pleiade de professores, exatamente porque é numa plataforma digital, a PUC é uma instituição muito reconhecida, e lá eu estou fazendo toda essa história de novo, que há muitos anos eu aprendi, né, numa outra pós-graduação, que é essa evolução na área de recursos humanos. Então, os recursos humanos... Pois é, tem uma diferença, né? Gestão e RH. Uma diferença grande, porque o início de tudo é o DP, o setor, aquele setorzão de pessoal. E ele era um departamento de pessoal que era vinculado à contabilidade, porque as pessoas eram tidas pelos números. Então, você tinha tantos funcionários, né? Você tinha tantas admissões, tinha tantas demissões, tudo era número. Então, lá no final dos anos 80, né, essa linha ela veio mudando significativamente, e aí nós, com a independência da contabilidade, o setor de folha, ele não passou a dizer respeito somente a números, né? Mas uma preocupação maior com a pessoa humana. Os recursos humanos está impregnado disso nos anos 90, mas mesmo assim ainda o humano é tratado como recurso. Né? Então você tem os recursos materiais, você tem os recursos materiais, administrativos, você tem os recursos humanos. Agora a fase que a gente vive realmente é uma fase em que o cerne de toda a administração é a pessoa humana. Não é? É lógico que o setor de pessoal ele continua sendo muito importante, mas ele é importante não é só por conta dos papéis, né? É porque dando conta dos papéis, das pastas funcionais, dos documentos, tudo isso diz respeito a uma pessoa. Sim. Então o viés é completamente diferente, não é? A preocupação é a essência, né, da satisfação, do crescimento, do desenvolvimento como pessoa no mundo do trabalho. Wainer, em que momento assim, o setor ele se dá conta disso? Que é preciso um olhar diferenciado para a pessoa, é preciso que tem os papéis, tem os documentos, tem os números, mas parte fria, né? É preciso um olhar diferenciado para a pessoa. Em que momento que esse setor se volta? Eu vejo assim a importância de nosso trabalho começa numa seleção de pessoas que vão compor uma equipe.
seja numa empresa, seja num hospital. Aquele momento ali você já começa a ter uma preocupação que é focada nas habilidades, nas atitudes, nas competências que essa pessoa tem, que são precedidas por aquelas que o setor que está contratando precisa. Então tem que haver um casamento. Não é? Você tem pessoas que são altamente comunicativas e que é um crime você colocá-las em setores fechados que não tem muito contato com outras pessoas, não é? Então você tem atividades de muita concentração, de lidar com muitos números, que às vezes uma pessoa um pouco mais reservada, um pouco mais contida tem um perfil. Então, à medida que você vai juntando estas necessidades, a gente vai fazendo e criando um clima em que as pessoas têm mais condição de ser felizes. E aí a gente percebe como é importante a área da gente. Eu estou dentro da prefeitura, eu tenho descoberto, estou muito encantado com a qualidade de nossos servidores, né? Às vezes, assim, na iniciativa privada, a gente é um pouco preconceituoso em relação ao servidor público. E eu fui muito feliz, assim, nesse tempo que eu estou na secretaria, de descobrir tanto talento. Eu diria a vocês, assim, que há uma homogeneidade na qualidade e no padrão de qualidade desses servidores públicos. Né? O importante é saber realmente onde cada um vai trabalhar melhor essas suas qualidades. E esse é o trabalho que a gente está fazendo lá. Agora, Liliane falou de papéis, né? Eu lembrei agora da tecnologia. Aonde entra a tecnologia nesse trabalho? Não deixa, porque a tecnologia é uma outra frente. Eu considero que um dos legados que ficará, né, com o trabalho que me tem à frente como secretário de administração é o processo eletrônico, né? A gente está avançando muito nisso e esse trabalho da tecnologia me parece que o fundamental dele é assegurar alguns pontos muito importantes. O primeiro dele é a questão da economicidade, né? Você ter menos gasto, né, com materiais à medida que você digitaliza, que você coloca um processo eletrônico, você não gasta tanto papel, não é? Outra coisa muito importante, a transparência, né, que a gente preza muito. Então, assim, é muito comum, às vezes a gente escuta assim, um processo sumiu, digital, não tem jeito de sumir. Não é? Alguém tem que apagar lá, e mesmo assim tem um lastro, não tem como. Então, além da economicidade, né, além da transparência, uma outra questão que é muito importante nos dias de hoje é a celeridade. Então, o papel vai saindo de cena, mas vai entrando um outro tipo de papel, o papel digital, né, que traz consigo estas questões todas importantes. Entendi. E a gente, falando assim sobre o início da sua carreira, já completou 35 anos agora, eu acho que você é o mineiro mais campista que eu conheço. Como é que foi sua chegada? Sou assim? até cidadão campista, né? Sou um Benta Pereira, não é? O que me honra demais, porque é uma história longa, né? Eu cheguei no final do ano de 87, né, e no mais, eu volto sempre a Minas, mas meu coração está aqui em Campos, minha família está aqui em Campos, e eu vim transferido pela Igreja Católica, né, eu fazia seminário, estudava com os padres redentoristas em Juiz de Fora, a igreja, né, a congregação tomou a decisão de me transferir, e fui transferido aqui para o convento, morei aqui no convento, e ainda cultivo muito essas relações, né, com a Igreja Católica. Eu sou muito próximo, não é só afetivo, é uma militância, é uma convicção religiosa, né? Eu me preocupo muito, né, com esse aspecto da espiritualidade, porque eu acho que se a gente não tem uma espiritualidade forte, a gente não se sustenta no meio de um mundo tão volátil, né? Então é preciso que diante de tanta volatilidade, tanta complexidade, haja algo no mínimo regular. E a religião para mim é
esse elemento que dá sentido a toda essa loucura que é a nossa vida. Então, a minha vinda para Campos tem muito a ver com isso, não é? E ainda hoje, inclusive, eu moro ali na Rua do Convento, próximo, tomei a né? decisão de morar ali, porque essa relação é uma relação de muito forte para mim, né? E ela faz muita falta aos recursos humanos. É lógico que a gente não mistura uma coisa com a outra, porque há uma dimensão técnica, científica, que está para além da questão da religião. Mas a religião ajuda muito a gente, né, num equilíbrio, até centrado, não é? E eu acho que isso foi muito importante, essa minha formação foi muito importante para essa minha escolha. Wagner, o que você acha importante, assim, no setor privado, por exemplo, a gente vê, né, todos os lugares que tem atendimento ao público, comércio, você já tem seu curso, o que falta às vezes, né, nesse atendimento com o próximo, com o público? Eu sempre achei que atendimento ao público, antes de ser algo de princípio, né, de índole, é uma questão de inteligência, né? Então, é pelo primado da inteligência que eu acho que a gente tem que atender bem. Porque quando você não atende bem, você tem retrabalho. Sim. Então, você acaba tendo que fazer 2, 3 vezes algo que você já deveria ter matado. Então, é mais fácil a gente consolidar um hábito que a gente dissipar um vício. Né? Eu diria para vocês assim, que o mau atendimento é um vício. Então, para cima do vício, um bom hábito. O hábito de atender bem. E ele, assim, às vezes eu uso muito uma lâmina, porque o início de minha carreira em recursos humanos começou muito por esse viés do atendimento às pessoas, o atendimento ao público. Né? Tem vários viés na área de educação corporativa, mas eu escolhi este. Né? Tanto é que eu acho assim, que o fato de me chamarem de professor tem muito mais a ver com isso do que propriamente a sala de aula, porque a sala de aula eu acabei deixando, né? Já tem muitos anos que eu não dou aula, mas todo mundo continua me chamando de professor. A gente não precisa nem falar quantos anos não, porque você foi meu professor também, de filosofia, né? Então, assim, essa questão do atendimento ao público, eu gosto de fazer só de uma vez. Né? Então, se eu posso resolver algo, eu prefiro resolver da primeira do que ficar no repeteco daquela coisa morna, daquela situação insípida. Às vezes você demora um pouco mais no atendimento, mas você racionaliza o tempo e acerta. Exatamente. Eu prezo muito a resolutividade. Eu costumo dizer que atender bem envolve 3 questões básicas. A cortesia, que é a educação, né? O time, que é o tempo. Né? Então, o tempo de um idoso não é um tempo de um jovem. E nós que atendemos, a gente tem que se colocar na posição de quem está sendo atendido por nós. Então, com um idoso, você vai conversar um pouco mais lento, com mais calma. Né? Com uma pessoa mais jovem já é mais acelerado. Acelerado, né? Você está entendendo? Então, e o último fundamental, diz que de boa intenção o inferno está cheio. Então, não adianta atender no tempo e não resolver. Sim. Então, para mim, a premissa do atendimento é o resultado, a resolutividade. Senão fica uma coisa realmente... Isso aí é uma regra também para o poder público, vamos dizer assim? Com certeza, porque o poder público, o objetivo fundamental dele é o atendimento à população. Sim. Não é? E o que a população quer? A população quer isso. Tem uma lâmpada queimada, ela quer que troque a lâmpada. Sim. Ela não quer blá blá blá. Ela quer solução, tem um buraco na pista, quem chega em um determinado balcão quer o atendimento. Exatamente. Né? E às vezes você pode até não conseguir resolver alguma coisa, mas assim, a prontidão, né? Eu costumo dizer que atendimento não é para qualquer um. Né? Porque primeiro tem que ter querer, tem que ter vontade. E esse querer e vontade, ele também se supõe a crença, o preparo, não é? Então, assim, dentro de nossa secretaria, nós nos preocupamos muito com isso. E precisa ter uma clareza, uma expressão. Então, quando eu cheguei à Secretaria de Administração, Frânio, tinha balcão. A primeira coisa que eu tomei a decisão é que eu ia acabar com o balcão na minha secretaria. E realmente, a secretaria hoje,
as mesas são no mesmo plano, Sim. né? Quer dizer, você está de igual para igual, não tem nada que esconder atrás de balcão, né? O que tiver tem que estar na mesa. Então, a proximidade de interlocução, tudo isso é expressão de um bom atendimento, né? E no setor público, eu costumo dizer que o desafio é maior porque se na iniciativa privada a gente age no varejo, no setor público é no atacado. Isso que eu ia te perguntar, lidar, né? São milhares de servidores, é uma prefeitura grande. Você veja que eu trabalho, né? Eu sou funcionário de carreira da Faculdade de Medicina, do Hospital Escola, sou funcionário da Benedito Pereira Nunes, lá eu tenho 1.000 colegas. Mas na prefeitura temos 29 mil colegas. Né? Então, não há espaço para teste, para armadorismo. Ninguém aguenta mais isso. Não é? Então, e é um trabalho que a gente faz em tempo integral. Eu tenho a preocupação de exercer minhas atividades como secretário, não só como o gestor, mas como um educador, né, que procura dar o exemplo de que realmente a gente precisa estar atento, muito atento a um atendimento personalíssimo a cada servidor público. Né? Que mexe com a vida das pessoas, né? Exatamente. Então se você não consegue resolver tudo, o fato de você pensar que não consegue resolver tudo não é motivo para não resolver alguma coisa. Né? Então é isso mesmo, cada dia é um dia, a gente também vai mudando, vai melhorando. Eu escolhi no meu TCC, né, da PUC, estudar um case e eu peguei a Fundação Municipal de Infância. E é muito interessante, porque eu estou fazendo essa abordagem que você me perguntou, Fran, né, que os desafios de fazer gestão de pessoa na área pública. Eu pego esse concurso que nós estamos fazendo de educador social. Sim. E vou discutir se a própria seleção do concurso dá conta do perfil das competências, porque, na verdade, assim, o concurso ele prestigia muito uma seleção que é prioritariamente munida pelo cognitivo. Então, você faz uma prova, não é? E realmente a prova é fundamental, porque a legislação assim existe, mas fica uma pergunta. E o emocional? E a aptidão. E a aptidão, né? Então, são os desafios que eu estou analisando no meu TCC, né? Que, se Deus quiser, a gente vai virar aí um mestrado para estudar as carreiras de campus. E na pós, você está vendo novidades, né? Também. Né? Que novidades estão acontecendo assim, nessa área de recursos humanos? Eu, por exemplo, fiquei muito encantado com uma disciplina chamada comunicação não violenta. Não é? Eu fiquei muito encantado com uma expressão chamada segurança psicológica. Então, você desenvolver, se dedicar à formação de um clima dentro do seu ambiente de trabalho que está sob seu cuidado, onde cada pessoa possa cumprir aquilo que se espera dela, sem deixar de ser quem ela é. E sendo quem ela é, não ser punida, não ser perseguida por ser diferente dos demais. Então, você criar uma ambiência em que as pessoas se sintam seguros, né, para poder ser quem são de fato e contribuir com essa individualidade na construção de um ambiente de trabalho, para mim foi super bacana, né? Porque é difícil, né? Então a gente fala tanto em inclusão, mas a inclusão ainda é muitas vezes um discurso. Sim. Quando existe um desafio de estar tentando aproveitar o melhor de cada pessoa naquilo que ela tem de diferente de nós mesmos, né? Então, assim, e isso norteou muito, tem norteado muito a minha prática dentro da secretaria. Bom, né? Lá na administração, assim, os desafios são enormes, né? Que desde que assumiu, já são 3 anos, né, como secretário de administração, já teve outra passagem pela prefeitura, mas agora são 3 anos. Qual foi, assim, foram muitos desafios, né? Quando você assumiu, e o que teve que colocar em dia, que desafio poderia numerar assim como esse foi o maior desafio?
vocês sabem, eu sou filósofo de formação, né? Então, a filosofia, ela preza muito por essa inteireza, não só de raciocínio, mas de prática. Tudo tem início, meio e fim. O fim nunca acaba, ele vira um novo início. Então, eu sou muito metódico, sou muito exigente, né? Eu gosto de ver os processos acontecendo. Eu sinto necessidade de finalizar processos. Então, assim, eu não gosto só de iniciar projetos. Eu gosto de fazer entregas. E gosto que as entregas sejam inícios de novos projetos, né? Isso me motiva, isso é fundamental. Então, quando chegamos e encontramos aquele caos de folha atrasada, rescisões não pagas, auxílios, né, de anos sem serem quitados com o servidor, eu me senti assim muito perdido. Eu lembro que eu demorei 6 meses para conceder a minha primeira entrevista como secretário. Eu não conseguia acertar as coisas na minha cabeça, né? E eu tenho essa necessidade, eu preciso antecipar na minha mente aquilo que eu preciso executar, né? Então eu trabalho muito com planejamento. E no meio do caos, eu demorei um pouquinho. Depois do primeiro semestre, eu passei a ter segurança. Eu não consigo me comunicar se eu não estiver convicto desta comunicação, desse conteúdo a ser comunicado, né? Então, isso para mim é quase que uma identidade da qual eu não dou conta dela se a minha interpretação não corresponder o objeto de estudo. Para mim tem que é a verdade, né? O máximo que a gente puder fazer. E à medida que passaram aqueles 6 meses, eu fui sentindo essa segurança, eu fui estudando, eu fui me inteirando dessas informações, eu fui conhecendo os setores, os processos, de maneira que assim, hoje a turma passa apertado comigo, viu, Liliane? Porque não adianta apostar no meu esquecimento. Então, eu no final do ano, eu estou aplicando lá com minha equipe de folha os 2% de aumento. Ao mesmo tempo, nós estamos julgando recursos da promoção que foi em outubro para quem não recebeu. Ao mesmo tempo, estávamos já iniciando a projeção e a execução da avaliação de desempenho. Você vê que em dezembro, 14.600 servidores se avaliaram e foram avaliados, uma coisa que hoje já é natural, isso é uma revolução, porque avaliação é tabu. Sim. Não é? Ninguém gosta de ser avaliado e muito menos de avaliar, mas é necessário. Faz parte do processo, Faz né? parte. Nem bem terminamos a avaliação de desempenho, já estamos nos preparando, porque daqui a pouco tem letrinha de novo. Então, aquilo que foi planejado lá em março de 2023 foi executado ao longo do ano, que foram 4 parcelas de 2%, foi a promoção no mês de outubro, mas tem 2024 chegando, tem de novo letrinha, porque foi o compromisso assumido, tem as outras 2 parcelas, uma nós já executamos em janeiro, então tudo isso é acontecendo ao mesmo tempo, né? E agora tem um novo desafio, né? Tem um novo desafio. Esse que talvez... foi aprovado, o termo de ajustamento de gestão. Pois é um problema, é um assunto que já vem se arrastando, né, professor? Não é novo, né? Não é mais de 30 anos, preciso acrescentar isso, né? Serviço, isso né? não é de agora, né? É verdade. Já vem se arrastando e agora parece que está se a prefeitura, organizando. ela foi auditada, né, pelo TCE no ano de 2021. Fruto desta auditoria foi um acórdão que só saiu no ano de 2022. E esse acórdão, que ele saiu no mês de novembro de 2022, ele foi uma determinação do TCE ao prefeito e à nossa secretaria para que
demitisse os RPAs, né, e fizesse em 6 meses todos os concursos, processos seletivos, terceirização, né? E isso foi assim, muito angustiante, porque a gente sabe que o RPA não é o contrato desejável, porque ele é cheio de inseguranças, insegurança trabalhista, insegurança previdenciária, insegurança mesmo financeira, né? Mas a gente sabe da importância dele, né? Porque ao longo dos anos é uma mão de obra fundamental a Prefeitura de Campos, principalmente na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação, e que precisava de um trato sério, de um posicionamento de estudo. E a gente, então, junto com a Procuradoria, nos debruçamos sobre isso no ano de 2023, no mês de junho, quando estava terminando 6 meses, nós entramos com um pedido de TAG e pedimos ao mesmo tempo que o TCE não nos puníssemos, que apreciasse a nossa proposta. Então aquilo que era 6 meses, nós pedimos que fosse 2 anos, foi muito bem estudado, nós fizemos não só uma proposta de um cronograma, mas principalmente de ações. Então, assim, e eu tomo cuidado sempre de dizer que não se trata de demissão, não se trata de acabar, se trata de regularizar a forma de contratação, né? Então, é isso que o TCE tem a preocupação, e para isso nós apresentamos 3 ações fundamentais. Uma é concurso público. Isso que eu ia perguntar, quais são essas ações? Foram 3 ano passado, né? 3, ou seja, isso foi muito importante, né? Porque o próprio TCE entendeu que nós não quedamos inerte. Mesmo antes de ser aprovado o TAG, o município iniciou o cumprimento, né, de suas tarefas, realizando concursos, realizando efetivamente os processos seletivos, e muitos processos já iniciados, processos de licitação, porque eles são demorados. Então você pega esses 3 concursos, Frânio, eles são de 2 anos atrás. O processo nasceu há 2 anos atrás, né? Foi bem instruído, porque foi bem debatido, bem discutido. Em função disso, nós tivemos a oportunidade de visitar 6 institutos para definir com segurança qual instituto nós contrataríamos para realizar os concursos, e graças a Deus até agora vem sendo bem sucedido. Então é um trabalho de planejamento, é um trabalho de execução com muita seriedade, não é? Tanto é que a gente não permitiu em nenhuma das fases do próprio concurso a participação que não fosse da comissão nomeada de 5 servidores públicos. Então cada concurso desse, a única participação que representou o município foram esses 5 profissionais. Todos os serviços de fato aos cuidados desse instituto, que foi, né, o Consuplan, né, e que até agora está dando certo. Não, mais importante, a primeira das ações, realizar concurso público, muito necessário. Para realizar os concursos públicos, nós estamos fazendo uma verdadeira reengenharia nas carreiras. Então, por que demora 2 anos? Porque a gente discute cada cargo desse. Não é? Então, esses cargos, por exemplo, para definir cargas horárias, né, para definir se tem escala, não tem escala, não é? A descrição desses cargos. Então, tem muitos cargos que foram criados há 30 anos atrás e que estão sendo extintos, porque não tem mais sentido. Por outro lado, tem cargos que estão sendo criados. Então você pega, por exemplo, na própria Fundação Municipal de Infância, criamos o educador social, mas extinguimos 13 cargos que já não tem mais sentido figurar como cargos estatutários, né? Há uma grande evolução, e aí talvez a minha formação em gestão de pessoas esteja ajudando, porque o que a gente está tratando, Lili, é de 30 anos para frente. Porque cada concurso desse
que sai, nós estamos definindo os servidores que vão atuar nos próximos 30 anos. Então é um trabalho sério, não é? Agora, nesse meio todo aí, professor, ainda tem também a lei de responsabilidade fiscal, né? Sim. A lei de responsabilidade essa fiscal. É o outro lado. É o né? outro lado Porque da moeda. Não é só o concurso é a primeira ação. A segunda ação são os processos licitatórios de terceirização, que são empresas que, né, no momento oportuno, isso é um trabalho demorado, não é da noite para o dia, então estou aproveitando aqui para também tranquilizar todos os nossos RPAs, né, não devem se angustiar, tudo será feito com muito cuidado, com muito tempo, não é? Tem um prazo, né? Temos 2 anos, né? E a fase agora é de processo. Essa fase de processo ela não demora menos do que 1 ano, porque a gente tem que analisar quais os cargos que vão ser criados, quais os cargos que vão ser extintos, quais os cargos que vão ser terceirizados, não é? E esta é uma definição que ela é muito importante que seja bem feita para que na hora do momento das contratações, como está acontecendo os concursos agora, ocorra tudo tranquilamente. Né? Então não há sangria desatada. E tem previsão de novos concursos? Sim, a ideia é mais à frente nós anunciarmos, no devido tempo. Tem carreiras que precisam, nós estamos conscientes, nós estamos numa fase processual que nós chamamos conciliatória. É quando cada secretaria se posiciona, faz esse levantamento, todas elas já concluíram esse levantamento. Esse levantamento vem para a Secretaria de Administração, que é quem tem a memória histórica dos concursos lá do início, né? É quando se analisa vacância, tem vaga, não tem vaga, precisa de mais, pega a vaga extinta, transforma em cargo novo. Então todo esse trabalho ele é feito de forma científica e sempre que quando envolve custo tem que ir à Câmara de Vereadores para ser aprovado. Então é um trabalho realmente assim de tempo, né? De tempo. Então hoje a gente está numa fase de conciliação dentro da Secretaria de Administração. Então no tempo oportuno, né, o prefeito com certeza deve anunciar mais concursos. Mas é a primeira etapa. A segunda etapa, então, são as terceirizações. Né? É outro trabalho, concomitantemente, eu tenho setores para isso. E, por último, a reforma administrativa, porque o próprio TCE, ele fala da importância de atualização, porque a nossa última lei que criou essas funções gratificadas e cargos de confiança foi de 2013, na verdade, portanto, há mais de 10 anos. A prefeitura ela cresceu bastante, tem muitas frentes novas e tudo isso está acontecendo lá, naturalmente, com a participação de cada secretaria, mas é capitaneado pela Secretaria de Administração. Aliás, Liliane, lembrando, falando em concurso, falando nessa coisa toda, lembrar que o professor Wagner tem grande participação na criação da Guarda Municipal, não é isso? Da Guarda. Da Guarda Municipal, no Estatuto da Guarda, né? Eu tenho um carinho muito grande, né? Da época lá da FAFIC, né? Que, na verdade, Coronel Josias, que foi o coronel responsável, né? Confiou a faculdade, eu era vice-diretor e participei ativamente da criação da Guarda, do seu primeiro regulamento. Participei, né, do primeiro concurso, participei da banca. E que agora está participando do concurso agora. Para mim você vê, né, menino? Participei do treinamento das 5 primeiras turmas. Então, nós estamos sempre nos encontrando. Tive uma participação muito grande agora no Estatuto, né? Da Guarda Municipal, muito importante. A gente conseguiu sair com o Estatuto, se não era o do sonho, foi o mais próximo, porque fizemos de comum acordo, com ampla participação da Guarda, porque a gente entende que isso é muito importante. E agora estamos dando mais um passo na criação da RAIS, que para eles é muito importante. O que é RAIS, professor? É uma gratificação que deve substituir a tal da hora extra. Né? E eles
fizeram, o prefeito assumiu um compromisso, entregou lá para a gente cumprir. Acredito que antes de eu sair, a gente vai cumprir esse compromisso, porque o prefeito tem pressa de que isso seja aprovado na Câmara de Vereadores. Então é bom a gente falar logo. O senhor vai sair quando, professor? Na verdade, assim, eu me desincompatibilizo, né, por uma questão de legislação, né? Eu acredito que agora, logo no início de abril, né? Então a gente está correndo, mas assim, na verdade não é o Weiner, né? O Weiner, ele montou uma equipe, né? A secretaria hoje ela tem muitos talentos. Eu sou uma pessoa que tem como característica a delegação, mas esse gênio meu muito forte faz com que, não obstante a delegação, eu também cobre. Então eu cobro muito, né? Por conta dessa necessidade da gente ver os processos os resultados, finalizados. Né? Então a gente instituiu uma disciplina muito paciente e amorosa lá dentro, né? Que eu percebo que eles entraram nessa vibe aí comigo. Então a gente vai se organizando cada vez mais para que todos esses feitos sejam de fato e verdadeiramente equipe. Né? Então, o Weiner sai, mas ficam os outros, né? Frânio estava lembrando da sua participação na Guarda, tem uma participação sua também na Faculdade de Filosofia, também já foi diretor, já teve essa experiência de gestão lá. Eu lecionei 23 anos, né, na FAFIC, e fui de vice-diretor por 2 mandatos, 8 anos. Foi uma experiência fantástica. Até essa semana eu visitei a FDC, fui ver as instalações. A gente está fazendo uma parceria, né, Secretaria de Administração, né, e foi muito, muito bom, né, ver essa parte da história nossa. Tive uma questão que para mim é muito importante, que foi a FM Educativa, né, um dos projetos que eu mais me dediquei, e fico muito feliz de ver hoje, né, os resultados, né? Sempre de equipe, também uma equipe muito competente na Fundação Cultural, né? E hoje na Faculdade de Medicina e no hospital que a gente tem, realmente eu completei agora 27 anos, parece que foi outro dia que eu estava chegando ao Hospital Escola para ajudar Dr. Macou a abrir a área de internação do hospital, mas já se passaram 27 anos, é outra paixão minha, né? E quando eu vejo o Álvaro Alvim, né, o hospital, eu vejo assim, um projeto comunitário, né, uma fundação que não é de ninguém, é de todos, né? Uma fundação comunitária. Vejo como a cidade é rica de instituições, né, jubilares, né, que cumprem muito bem o seu papel, auxiliando o poder público a dar conta de tantas demandas, né? Nós somos muito felizes com o volume de instituições seculares, né, que nos ajuda a dar conta disso. Agora, Weiner, me diz uma coisa, você com toda essa expertise que você tem com pessoas, né, cuidar de pessoas, como o prefeito fala, né, e de essa vivência toda que você tem, lá na frente, por que você, como político, como que você, se você virar político, como é que você vai, essa bagagem toda, sua experiência, como é que você vai usá-la na política? Eu vejo assim, eu acho que eu estou ficando mais velho e estou ficando melhor. Não tô mais igual a vinho, né? Eu estou mais sereno, eu acho que eu estou mais lúcido, né? Então é uma fase muito boa, sabe, Frânio? E acho que isso é convivência com as pessoas. Então eu realmente me ocupo, né? Então, quando vão estar lá comigo, todo mundo vai quase sempre meio calçado, né? Então eu tenho uma frente de atendimento que eu não permito filtro. Então toda sexta-feira, todo servidor que queira conversar com o secretário, vai com seus problemas, que já foi para lá, já foi para cá, não consegue resolver, aí bate lá para mim. É uma forma que eu tenho de não permitir o filtro e ver o que está acontecendo na ponta.
E está sendo muito bom, porque ali a gente também orienta, não é? Então, se você tem uma lei, por exemplo, que você fez um concurso para a cidade de Campos, você tem um benefício que é seu plano de carreira. O seu plano de carreira diz que você tem um benefício que é uma promoção, ou que seja uma progressão de letrinhas. Então, mas é para a sua carreira em Campos, não é para a sua carreira em Quissamã. É verdade que tem uma lei de cessão que lhe possibilita ser cedido, ir para lá, e a vida muitas vezes vai exigir isso da gente. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Ou seja, você tem vantagens e desvantagens. São muitas particularidades. Então, tudo isso eu fui aprendendo, porque eu também não sabia, não é? Então, eu acho que eu levo para a política essa maturidade, né? Eu já não estou mais para jogo de cena, né? A política que eu penso, eu respeito muito todos os meus, eu tenho uma relação muito boa. Hoje eu recebi 2 vereadores todos os dias, eu recebo vereadores, recebo secretários. Meu gabinete é um gabinete realmente, eu prezo aberto, muito o atendimento presencial. Também, e tem que ter os sindicatos, por exemplo, eu recebo sindicatos pelo menos 2 vezes por mês. Porque são várias categorias, né? Isso tudo, essa interlocução, ela vai constituindo uma bagagem, né, de experiência, de ideias, de convicção. E é isso que eu penso em colocar à disposição da política, né, esse tom conciliatório. Eu nunca fui homem de querer destruir, eu não construo nada a partir de uma premissa de ter que destruir, me causa muito espécie. Né? Eu não sou uma pessoa combativa no sentido de ser agressiva. Na combatividade minha é na perseverança, aquela coisa de início, meio e fim. Eu gosto de perseverar, né? Então, para mim, eu acho que eu até sou muito combativo, mas agressivo não, eu não gosto da agressividade, né? E acho assim, esse tom pacífico também é algo importante. Ouvir e dialogar, né, professor? Eu acho que é fundamental, né, Liliane? É o que você já faz, né, na verdade. É isso que eu penso sempre quando eu vou aceitar uma frente nova, né, é de levar. Ontem eu voltei à CDL, que ontem foi dia de homenagear Edivar, né, Júnior, e foi muito bom rever meus colegas, porque eu me afastei em virtude do cargo, né? Eu tenho também uma convivência de mais de 30 anos na CDL, né? É uma instituição, Afrânio, que é importante dessas instituições que eu estou falando. A CDL fez 60 anos. Em 60 anos, a CDL já teve 34 ex-presidentes. Então, é uma escola de líderes, né? Então, você tem um período curto de tempo e a pessoa ali vai aprendendo gestão também. Então, foi muito e é muito importante para mim. Professor, como profissional da área de recursos humanos, como filósofo, o que te faz assim pensar muito, o que te faz refletir muito hoje em dia, nesse mundo que a gente vive na atualidade? Eu até tento não pensar muito. Tem hora que realmente assim, porque e a gente são muitos desafios, né? Eu tenho lido muito, né? Essa crise nas relações interpessoais, essa ostensividade na colocação, são situações que têm me levado a uma reflexão maior, né? Eu acho assim que é possível sim vivenciar as ideias diferentes, né? Mas elas não precisam destruir as outras ideias, né? E eu tenho me preocupado com isso, né? Tem hora que a minha resposta é o meu silêncio. Na verdade, às vezes eu digo que o silêncio não comete erro, né? Eu estou vivenciando uma fase que eu estou precisando escutar mais. Eu não estou sentindo necessidade de falar muito. Eu tenho necessidade de fazer muito, né? E aí, naturalmente, numa situação ou outra, você mal compreendido,
mas a sua história. Tem uma coisa que eu acho muito bonita, né, que é as palavras movem, os exemplos arrastam, não é? E eu penso nisso, não é? Eu tenho pensado muito nisso, não é? Eu tenho exigido daqueles que têm o ofício de coordenar comigo mais exemplos, não é? Porque é isso que vai ficar, Sim. não é? É isso que as pessoas vão observar, o modo de você receber, o modo de você agir, o modo de você resolver, né? A generosidade da disponibilidade, não é? São coisas que elas tudo vão se encontrando. Então, assim, um momento meu, ele é um momento bom desta paz, dessa serenidade. Ninguém me provoca facilmente. Você tem, então eu tô assim bem zen, Bom. mas sentindo necessidade de cada vez mais refletir o que está acontecendo. Então, às vezes um movimento, às vezes uma fala, às vezes uma coisa desencadeia em mim, né, um poder de autorreflexão muito grande. E esta reflexão está me bastando. Né? Não é muito a palavra. Então, quando eu sou chamado a falar, eu falo. Né? Mas falo como estou conversando com vocês aqui, né, de coisas que eu acredito. Né? E parece assim que é difícil. Eu não acho que seja difícil. Eu acho que dá o trabalho de todo dia você renovar a sua esperança, né? Sua fé. Eu acho que o RH tem disso. Né? Não dá para trabalhar em gestão de pessoas se você de fato não fizer uma opção preferencial pelas pessoas. Não é? Então, não há consistência. Né? Qual a leitura do momento? Olha, eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, que é o Essencialismo. Antes eu sempre falava assim, como é que é? Fazer muito com pouco. O que eu estou aprendendo no essencialismo? Menos, porém melhor. Eu achei essa expressão sensacional. Né? Então, você começar a sair um pouco de muita coisa e se dedicar mais àquilo que é essencial. Né? Então, trabalhar menos, mas fazer o essencial. Né? Esse livro, quem indicou foi o professor Luiz Marins, que esteve aqui conosco, né, ministrando um treinamento para os secretários no ano passado. Ele indicou isso agora. Né? Eu estou tendo a oportunidade de ler esse livro e estou gostando demais desse livro. Wagner, você já falou de livro, agora estou lembrando. E estou lendo o livro de 60 anos da CDL, né? Que também. Achei, foi lançado ano passado por junho. E também já acompanhou, né, em outro momento que esteve à frente, esteve no poder público, também acompanhou a realização das bienais, né, de várias bienais. Teve sucesso em Campos. Muito sucesso, contato com vários autores. Eu costumo dizer, a Bienal foi criada lá pelo professor, ai meu Deus, o nome dele, falecido, um grande intelectual, daqui a pouco vem o nome. E eu participei da primeira Bienal como um cidadão comum, né? E acho que assim, muito engraçado, porque depois disso eu tive a oportunidade de participar como livreiro, porque eu tinha uma franquia de uma livraria, né? A Livraria Vozes, e por muito tempo eu participei como livreiro, mas também tive a oportunidade como editor, porque criei lá a editora da FAFIC, né? Depois criei a DAPTC Editora. A gente teve a oportunidade de editar vários livros numa parceria minha, da professora Sandra Briana, Edinalda Maria e Maria Amélia, né? como editores, algumas publicações. E não bastante tive a grande oportunidade de ser o coordenador executivo da Bienal. Então foi uma evolução para mim, né? E eu considero a Bienal de Campos que está entre as melhores e maiores bienais do país. Né? E eu sei que sustentar esse conceito não é fácil, mas é necessário. Né? Professor Lenilson Chaves, né? que
trouxe essa contribuição maravilhosa, né, para a cidade de Campos. E depois disso, fui provocado pelo grande amigo, saudosa memória Elinho, né, o Vitor e o Wellington, para fazer o FDP, né, que Festival também que é nos anos ímpares, Bienal nos anos pares, com um tom mais comercial, e FDP num tom mais de produção literária, local. Então, assim, acho que foi uma sacada super bacana, super legal, e que os governos aí, cada um à sua maneira, tenta manter, né? Professor, acho que a gente está finalizando, né? É uma pena, né? É uma pena. Olha, a gente tinha mais coisa para a gente falar. Não foi um entrevistado, né? Foi um filósofo, professor, secretário e gestor. A gente queria te agradecer, é um prazer sempre te entrevistar. Deixar os microfones abertos, você pode deixar sua mensagem. Eu agradeço muito vocês, eu acho que esses bate-papos, essas trocas de ideias, elas são muito importantes, não é? Porque uma forma da comunidade conhecer melhor aqueles que trabalham por ela, né? Uma forma da comunidade saber dos talentos que ela possui. Então, cada um de vocês que são profissionais da comunicação tem essa missão de mostrar o que precisa ser melhorado, mas de mostrar o que tem de bom. Eu não acho que eu seja lá grandes coisas, mas eu tenho me esforçado realmente no campo dos recursos humanos, do campo de gestão de pessoas, fazer algo mais consistente. E tem uma história, né, que possa ajudar, né? E penso verdadeiramente que o prefeito Vladimir, ele acerta quando ele encara de frente um problema da magnitude, né, dos prestadores de serviço, com uma solução responsável, séria, porque realmente a gente está vivenciando agora, tem profissionais com 30 anos de RPA, né, que numa situação de terceirizado estaria se aposentando. Então isso angustia, eu acho que ele está de parabéns pela aprovação do TAC. Começa uma nova tarefa agora, que é a implementação, e eu tenho certeza que vai dar certo. Já deu. Muito obrigada. E acompanhe o Ponto de Pergunta nas redes sociais, acompanhe a entrevista com o professor Weiner, que está bem bacana. Nos acompanhe, nós estamos em todas as plataformas, né, Liliane? A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, no TikTok, a gente está em tudo lá. Ponto de Pergunta Cast, é só procurar pela gente que a gente está por lá. Tá bom, gente? Tchau. Até mais, tchau.